Da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciou nesta quinta-feira que o país vai libertar prisioneiros políticos. Entre os presos, segundo o comunicado, estão estrangeiros e venezuelanos. De acordo com Rodríguez, a decisão foi um gesto unilateral para consolidar a paz. Vamos direto a Washington, nos Estados Unidos, conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que acompanha direto da Casa Branca todos os desdobramentos da intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Patrícia, a Casa Branca já se manifestou sobre a decisão anunciada pelo governo venezuelano? Boa noite para você. Boa noite, Marina, Celso. Ainda não. Acho difícil que se pronuncie, a menos que isso venha diretamente do presidente Donald Trump, que até hoje não falou diretamente com a imprensa. O que temos é o que vocês noticiaram. A Caracas afirma que é uma decisão unilateral, como uma sinalização, né, em direção à paz. Não informaram também, né, nomes ou número exato de presos que foram ou já estão sendo liberados. Nomes acabam saindo, né, vindo a público por conta de parentes e amigos que têm notícias de pessoas, né, que já deixaram a prisão ou estão por deixar a prisão, e por isso sabemos de alguns nomes, mas essa informação não veio oficialmente de Caracas. Jorge Rodríguez, que é, né, o chefe, o líder da Assembleia Nacional Venezuelana, que equivale ao nosso Congresso, e irmão de Delcy Rodríguez, que está interinamente no cargo da presidência da Venezuela, não sabemos por quanto tempo, né, Marina e Celso. Patrícia, Donald Trump tem ordenado ações militares apoiado aí na autoridade constitucional de comandante em chefe e assim desprezando a autorização do Congresso americano. Foi assim nos ataques aéreos de julho de 2025 às instalações nucleares iranianas e agora na Venezuela, no sequestro a Nicolás Maduro. Estas incursões recheadas do uso de alta tecnologia e armamento sofisticado, mobilizando, mas evitando o emprego de soldados nas investidas, né? Mas hoje, o Senado aprovou uma resolução que limita esta autonomia de Trump, que, por sua vez, ficou irritado com alguns senadores republicanos que votaram a medida, não foi isso? É isso, Celso. Bom, o Congresso tenta, né, alternativas para barrar o presidente dos Estados Unidos, que desde que chegou aqui à Casa Branca em janeiro do ano passado, tem governado através de muitas ordens executivas, como você mesmo disse, né? Então, na canetada, definindo várias ações sem passar pelo Congresso americano. O que o Legislativo deseja com essa lei seria que qualquer ação ou qualquer decisão que tenha ligação com a Venezuela, com o controle dos Estados Unidos na Venezuela, que tenha que passar por aprovação do Congresso americano. Isso deve enfrentar, né, uma barreira à frente, porque qualquer decisão que seja votado pela maioria lá no Congresso vai acabar aqui, né, nesse lugar aqui atrás de mim, que é o Salão Oval, o escritório do presidente americano. O presidente tem o poder de veto, Celso. Então, provavelmente Donald Trump deverá vetar isso, né, mas é uma tentativa dos legisladores de terem um pouco de controle nessa situação, Marina. Patrícia, continua com a gente porque hoje o dia foi de muitas novidades, né? Um dia quente para a política norte-americana envolvendo a Venezuela e as decisões recentes de Donald Trump. Inclusive, o presidente deu uma entrevista ao jornal The New York Times e disse que está se dando bem com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela. Agora, outros líderes também estão preocupados com as ameaças de Trump. É o caso de Gustavo Petro, presidente da Colômbia, que inclusive conversou por telefone com Donald Trump. Conta pra gente os detalhes da entrevista e também quero saber dessa conversa, né, de Donald Trump com Gustavo Petro. Eles inclusive ficaram de se encontrar pessoalmente. Como é que é isso?
É isso mesmo, eles conversaram ontem à noite. Marina, o pessoal do New York Times passou 2 horas com o Trump ali no Salão Oval, foi uma entrevista bem longa, eles já publicaram, né, uma reportagem bem extensa hoje, e o Petro ligou para o Donald Trump aqui no Salão Oval durante essa entrevista. Então os 4 repórteres do New York Times estavam no escritório, né, do Trump quando o Petro chamou, e ele recebeu uma informação dos seus assessores. Normalmente, quando o presidente está em reunião ou está em atividade, os assessores passam os recados através de notas escritas, redigidas à mão. E o Trump, inclusive, mostrou para o fotógrafo que estava ali trabalhando para o New York Times esse bilhete, dizendo: o presidente Petro está na linha, eu quero falar com você. E os dois conversaram por 35 minutos, essa informação veio do governo da Colômbia, na frente dos jornalistas. Agora, o que eles conversaram foi off-record, ou seja, os jornalistas não podem publicar. Donald Trump depois foi para as redes sociais, para a Truth Social, que é a rede que ele mais usa, dizendo que gostou do tom usado pelo Gustavo Petro e que os dois devem se encontrar, né? Lembrando que há muitas farpas entre os dois. Petro, quando esteve aqui nos Estados Unidos, em Nova York, no ano passado, fez um discurso nas ruas de Nova York, dizendo, né, para as autoridades, para que o exército não respeitasse as ordens de Donald Trump, e ele acabou sancionado pelo governo norte-americano. Então foi um avanço, foi um passo adiante, né? Uma boa notícia que os dois líderes conversaram, de Colômbia e dos Estados Unidos. Celso.